Boa noite, pessoal. É com muito prazer que estou aqui hoje utilizando desse recurso que nos é disponível agora, nesse momento, para lançar a oportunidade da nossa roda de conversa, aonde a gente vem tentar desdobrar diante desse desafio online, como que é promover um encontro, né, para que a gente não perca o significado do que vem a ser uma comunicação e o sentido da educação, por conta dos desafios que a gente tem enfrentado. Meu nome é Samira Germano, eu sou coordenadora da Infância e Adolescência da Fundação Centro Digital de Campinas, uma instituição que oferece apoio às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, de acordo com a necessidade específica de cada um, e realizando ações nos contextos de educação, saúde, lazer e mercado de trabalho. Junto comigo, a Fátima Pacheco, convidada especial, educadora portuguesa, que viveu mais de 30 anos a experiência da Escola da Ponte, uma escola que ao longo da sua história foi trabalhando uma educação que pretendia ver transformada no que hoje denominamos de educação inclusiva, e também parte do Conselho Curador da Fundação Síndrome de Down. Então, junto com vocês, nós vamos hoje abrir esse momento da roda de conversa. Não é apenas assim simplesmente uma live onde nós duas vamos falar e vocês vão escutar, mas é uma tentativa de interação onde vocês também vão fazer parte desse encontro, discutindo, colocando suas questões e elaborando possibilidades junto com a gente a partir do que a gente chamou de um tema. A aula remota, ela inclui? Então, é uma questão, e a partir dessa questão, eu gostaria de trazer um pouco assim o que é que nos despertou e nos fez chegar a esse tema dessa maneira, e a necessidade que trouxe a gente de promover essa conversa. A gente ficou pensando, né, o que me remete a pensar o termo remota, e aí eu fui buscar o significado dessa palavra, que de alguma maneira mexeu muito comigo. O que vem a ser uma aula e o que vem a ser remota, e o que essas duas coisas estão tentando conversar. E o que disso tudo a gente está atribuindo um sentido. Então, eu busquei ali que a remota vem realmente nessa questão do que é lá atrás, do que ficou para trás, do que é antigo, de coisas que também ali, dentro da possibilidade da informática, pode promover uma conexão de computadores ou até de outros instrumentos semelhantes. Isso me chamou muito a atenção, porque eu fico com a expressão da conexão e me coloco aí como instrumentos, né? Um instrumento desse lugar, dessa posição de educadora, da posição que me traz aí como uma possibilidade de colocar em conexão outras pessoas que estão sendo convocadas nesse momento, no caso vocês, cada um de vocês, a fazer parte dessa discussão. Então, pensar sobre isso e pensar sobre um processo de aula, a gente se depara muito com questões relacionadas hoje, então, com o ensino digital, o que não vem ser a mesma coisa no sentido de pensar a educação à distância. Educação à distância é uma outra proposta que tem uma outra estrutura, de uma outra possibilidade de condução, eu diria, e o que hoje nos remete a pensar o desafio da educação é a situação que nós estamos atravessando hoje e esse contexto e significado que vem passando a ser chamado de aula digital. A partir daí, então, a gente se convoca a pensar o que é a educação nesses modos da acessibilidade, né? Será que a gente está sendo convocado, então, para novas formas de ensinar? Será que a gente está sendo chamado para pensar novas formas de aprender? E como que isso se dá? Como que isso está sendo possível
a partir da realidade de cada um de vocês, a partir do compromisso de cada um de vocês, diante desse contexto que o significado da educação vem nos propor, diante dessa realidade que a gente está atravessando hoje. Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, se vocês tiverem alguma colocação para fazer, para a gente poder fazer essa discussão juntos. É engraçado porque, eu não sei se está ouvindo. É engraçado porque nós falamos sempre em educação inclusiva, agora educação, não é educação remota, é ensino remoto, porque no fundo o que nós estamos a tentar fazer, o que as escolas estão a tentar fazer é realmente levar para dentro das casas aquilo que elas não conseguem fazer no espaço físico da escola. O grande problema também é que a expectativa das famílias e talvez até das crianças é que no espaço do computador se consiga fazer algo que seja parecido com aquilo que acontece dentro da escola. E então há aqui uma grande confusão de demandas das pessoas. As pessoas começam a dizer porque eles não têm 50 minutos de aula, ou eles não têm o tempo todo de aula, quando no fundo o que se pretende talvez é começar a repensar o paradigma que estrutura toda a nossa escola e a nossa educação. Porque efetivamente em tempos de pandemia em que não há possibilidade de estar juntos, nós não podemos levar a escola para casa. Nós temos que tentar criar outro tipo de estruturas. Por outro lado, a própria escola talvez tenha que repensar as suas atividades dentro do seu próprio espaço para também quebrar um pouco aquele estar fechado, porque no fundo a escola põe as crianças, os adolescentes, fechados numa sala. Hoje eles estão também numa sala, provavelmente. Ou outros não têm sala para onde estar, né? Onde estar. Mas estão fechados, cada um na sua sala. Estão cada um no seu quadrado. Cada um na sua carteira, na sua mesa, só que não é no espaço da sala. E isso realmente é difícil, é diferente. Isso começa faz-me pensar se não é a própria estrutura da escola que tem também que mudar. Se é só o ensino remoto ou se não é todo um pensar, uma educação de uma forma diferente que possa responder a todas as crianças e não só a algumas. Sim. Que provavelmente essas não precisariam até de ir à escola. Porque provavelmente até seriam capazes de aprender sozinhas, não é? Porque a escola só terá sentido, o ensino só terá sentido se eles aprenderem. Se eles não aprenderem. Eu acho um ponto importante, assim, para a gente pensar, até assim, ampliando a discussão, mas ao mesmo tempo trazendo para essa questão bem específica da situação que a gente vem atravessando hoje, porque o ambiente ele faz toda a diferença, né? E aí, quando a gente fala de aula remota, é uma invasão, vou dizer mais ou menos assim, né, numa expressão um pouco agressiva, mas a gente está entrando na casa das pessoas, a gente está entrando no cotidiano, na realidade das pessoas, e isso me faz pensar, assim, a possibilidade realmente de acessibilidade na realidade de cada um, que essas pessoas têm desse dispositivo da informática. O ambiente escolar, por mais questões que tenha, ainda assim tem uma convocação daquele que chega lá, que se percebe enquanto aluno, e que tem aquele outro que recebe, que se percebe como professor, e a conduta se dá a partir daí. Agora, como que vai fazer valer esses valores de posição e de estrutura quando a gente não está falando do mesmo ambiente, né? Quando a gente não está falando mais de uma questão propriamente escolar, né? Eu estou tentando relacionar o ambiente escolar com o ambiente
domiciliar, e isso me faz pensar o que vem a ser, então, as aulas remotas, né? Então, quais são as exigências que a gente tem a partir daí, por onde passa essas exigências, qual é a exigência escolar, qual é a exigência da família dentro desse contexto aula remota, o que vem a ser, então, essas relações que aparecem muitas vezes aí de um contexto propriamente de domínio. E eu digo isso de domínio quando eu falo da acessibilidade, que a gente sabe que não acontece para todos, Para todos. e acho que é uma denúncia, mesmo que venha esse efeito vírus demonstrar para a gente, porque quando eu digo da acessibilidade, eu estou falando de vários aspectos, De estou falando várias. do Exato. cognitivo, estou falando do econômico, e a partir Socioafetivo. Uhum. dessa relação que eu, educadora, me convoco a fazer nesse momento de criar, inclusive, esse canal, né, junto com você, Fátima, e o pessoal da Fundação, para a gente poder discutir sobre isso, qual é a minha possibilidade de acessibilidade, de saber, de conhecimento, que eu consigo levar, digamos, para essas famílias que não têm esse acesso como eu tenho hoje nesse momento, por exemplo. Então, o que essa relação acaba estabelecendo enquanto domínio, e no momento que a gente vai ali pensar, enquanto professor, a elaboração de um material, né? Ou o envio de um O material. envio. Uhum. O que é Agora, que a gente está falando? e até para nós, porque assim, o que é que nós dominamos em termos de tecnologia para Sim. podermos pensar estratégias com as crianças e os adolescentes? Primeiro, nós somos imigrantes digitais. Nós não nascemos digitais. Portanto, nós ainda estamos num processo de aprendizagem que está ainda muito, que está a engatinhar, muito. Quer nós, quer toda a classe docente. Se nós pensarmos que a maioria da classe docente realmente foi formada numa faculdade com ensino presencial, em que ouviam todos a mesma matéria, as mesmas coisas, nos mesmos espaços de tempo. Da mesma maneira. Da mesma maneira, e, portanto, é essa a referência que têm. É a referência que têm enquanto estudantes das universidades, talvez uma ou outra, porque não podemos generalizar também, não é? Uma ou outra possa eventualmente ter práticas pedagógicas diferentes, mas de uma maneira geral nós fazemos aquilo da forma que nós aprendemos. Ora, se nós aprendemos escutando, nós não temos ferramentas que nos permitam pensar sem ser da forma oral que nós utilizamos. Oral e escrita. Oral e escrita. Portanto, nós ou passamos um exercício num papel ou espelhado no quadro ou numa parede, ou falamos. Sim. Portanto, a grande dificuldade é como é que nós podemos sair deste nó se nós, mesmo junto a um computador, junto a um celular, junto a um iPad, junto a outros milhentas plataformas que existem, nós somos meros consumidores desse material, não os pensamos, não os estruturamos, não os fizemos, não os construímos, não temos noção de como é que eles se constroem, não os idealizamos e, portanto, nós vamos gastar em função daquilo, vamos gastando intuitivamente. O computador enquanto máquina de escrever, porque muitas vezes a gente não sabe sair do Word
e vai para algumas coisinhas, mas pouco mais. Se nos aparece uma outra plataforma com outras coisas, até conseguirmos entender como se organiza, é extremamente difícil. Se nós, enquanto adultos, temos essa dificuldade, agora, imagino o meu criança, muitas vezes não alfabetizada, ou em alfabetização, ou já alfabetizada, mas sem uma estrutura de autonomia que me permita fazer sozinho, porque estou sempre à espera de alguém que me diga o que é que eu faço a seguir. Sim. Então é assim, eu pergunto, quando dizem assim, mas nós estamos neste momento com a pandemia, nós estamos num processo de educação à distância. Primeiro, eu acho que as escolas não estão num processo de educação, eles estão mais num processo de escolarização, porque é isso que lhes é praticamente pedido. Não é uma educação, não é? É-lhes pedido que elas aprendam os conteúdos para depois provar que aprenderam. Exatamente. Sem ter o professor ali a explicar e a tirar a dúvida que a criança vai ter. E muitas vezes a criança não tem ainda autonomia, nem consegue entender onde é que não compreendeu. E muitas vezes o professor, se está junto, ele vê, observa, consegue explicar. Consegue ajudar a tirar a dúvida, não é? Quando numa tela de um computador, que às vezes é pequena, pode ser grande, pode ser até num televisor, mas é uma tela que vai mais, como é que eu ia dizer, tirar da atenção do que propriamente fazer com que a pessoa consiga captar aquilo que está a ser explicado. Eu não sei se as aulas estão a ser dadas aulas, explicações via computador, se estão a ser enviadas tarefas, porque isso depende muito de cada local, de cada escola. No caso das escolas municipais e estatais, provavelmente das orientações das secretarias. E muitas vezes as pessoas que estão nos gabinetes das secretarias, elas pensam em função do ambiente que têm dentro da sua secretaria, que tem um computador, que tem acesso a isto, e não idealizam, não é por maldade, mas não, é muito difícil realmente a pessoa idealizar mesmo. Que há crianças que não vão ter acesso a nada disso. Sim. E que, portanto, o computador não vai servir para nada. O que é preciso é arranjar qualquer coisa, outras coisas. Agora, o que é isso que eu acho que é preciso começarmos a pensar. E quando eu falo no computador e no remoto, eu falo no presencial. Porque no presencial, se nós dentro de uma sala temos diferentes crianças, com diferentes formas de ver o mundo, com diferentes formas de aprender, com diferentes olhares, diferentes histórias de vida, se eu vou falar a mesma coisa para todos, será que todos eles vão entender? Então, o que é isso de inclusão? É incluir o quê? Já quando estamos a falar de inclusão, já estamos a partir de admitir que há exclusão. Acabou. Então, já é uma palavra que já tem um peso muito grande, não é? Sim. Quando você fala isso, Fá, e aí, assim, abrindo, né, quando a gente fala disso, me faz pensar um pouco, assim, até tentando fazer uma relação do que vem a ser uma aula, e já destacando a questão da aula digital, vou dizer assim, o plano de aula, né? Existe, sim, um plano de aula ali, de um conteúdo que se apresenta, e o que a gente tem se deparado muito, e aí falo assim, de situações que têm se aproximado de mim, num contexto real mesmo, sim, tanto porque profissional como pessoal, de um conteúdo escolar. Né? No fundo, nós estamos a falar um pouco, precisamente pelo sentimento que
tem havido, quer vosso, quer nosso, em conversas permanentes, das dificuldades que surgem no campo de trabalho, não é? É. E aí é interessante porque, assim, quando você diz, quando a gente pensa no sentido da educação, propriamente dito de uma maneira ampla, aonde para mim não há necessidade da gente dizer educação inclusiva, né? Porque a educação já, ela necessariamente Deveria deve ser ter esse inclusiva. significado de incluir. Então, o tema também me remete a pensar isso quando a gente fala dessa acessibilidade digital, né? Quando a gente destaca essa possibilidade digital. E aí, o tema que me esbarra no conteúdo, nessa questão do professor mesmo se colocando hoje diante dessa situação, existe um posicionamento de um lugar, assim, de um sistema, vou dizer assim, um sistema que engloba um sistema informatizado, do computador, do WhatsApp, um sistema online, um sistema também que me remete a pensar as questões políticas, a realidade de cada um, enfim. E o quanto desse conteúdo, desse sistema, está sendo representado nesse material que eu elaboro ou que eu crio, que eu envio, digamos assim, para esse aluno, mas aí eu fico pensando quem é esse outro, quem é esse aluno, o que é que eu estou fazendo enquanto educador? Eu estou enviando um material para um aluno ou eu estou realmente pensando, para além dessa No questão aluno, institucionalizada do no sistema, aluno, né? no aluno? E aí o que me assusta muito, que eu acho que a pandemia vem denunciar, vem revelar, é que por trás dessa questão do conteúdo, aonde que fica então nessa elaboração, nessa construção, a questão do afetivo, né? A produção de material, e dizendo de realidades, e eu não estou querendo generalizar, porque eu sei que tem algo disso aí que se destaca, tem outras posições e outras pessoas que se destacam nesse contexto educacional, mas a grande maioria diz de uma produção de material que está praticamente dissociado do cognitivo e do afetivo. A reprodução por essa via mecânica de conteúdo, muitas vezes, não dá espaço para esse afetivo. Então, assim, esse lugar do online, do computador, também me desperta essa atenção e esse cuidado, para não falar esse desespero, como se a educação, esse contato, fosse substituído por essa via online, o que não é real, o que não é possível. Eu vou até destacar um pouco de algumas frases que foram passando, e eu peguei da Cíntia uma cena, quando ela diz assim, algo de uma ordem de reprodução, de consumidores de tecnologia, que foram palavras, Cíntia, que me chamou bastante atenção. A Carla também coloca a questão de pensar a interação, como que se dá a interação dentro dessa possibilidade que hoje a gente está disponibilizando aí do online. Então, encarnar um sistema, né, é representar uma situação atual ou seria pensar qual é o sentimento que me atravessa diante desse contexto? Eu vou responder por um sistema ou eu vou responder por uma convocação que essa situação atual me remete a pensar o meu lugar de educadora, né? E pensar o meu lugar de educadora é repensar a minha prática, pensar quem é esse aluno e do que é que a gente está falando, né? Não estou falando de um objeto, né? Não estou falando disso, estou falando de alguém. Então, esse material, ele precisa vir com esse conteúdo de quem é que está por trás disso. E a implicação do profissional vem realmente nesse lugar de transferência, né? Por mais que seja por uma via de material que eu vou enviar, eu fiquei pensando assim, né? Se a pessoa não tem acesso a esse dispositivo online, informática, da informática, então como é que vai chegar o meu material até ela? Eu já vi relatos reais de situações onde, por exemplo, o pai pegou a bicicleta do vizinho emprestada e foi até a escola para pegar o material, né? E aí volta com todo esse material para que a criança possa realizar a atividade. Ok, chegou em casa, como fazer?
Aí eu volto naquela questão, qual é a exigência que a gente está fazendo? Por onde passa essa exigência? As famílias não são professores e muitas vezes não estão ali para reproduzir algo, estão ali para criar uma outra possibilidade de aprender. Mas isso só vai ser possível se eu tiver a minha presença marcada ali pelo afeto, acho que pelo afeto, pela sensibilidade, sabe? Eu acho que o que me traz um pouco de inquietação nisso e pensando já assim de relatos que eu também tive, tanto de professores como de família, e que já me despertou sentimentos ruins, assim, de cobrança mesmo, né? Nesse sentido de querer Uhum. culpabilizar alguém. A escola deveria estar cumprindo, o professor deveria estar cumprindo aquilo que é de compromisso dele. A família tem a razão naquilo que ela está se colocando, implicando como não tendo a orientação efetiva do professor, enfim. E eu entrei nesse jogo de culpabilizar, mas ao mesmo tempo me veio assim, quando eu penso nessa transferência que acontece por uma via do afeto, né, da sensibilidade, daquilo que aquele aluno me desperta, principalmente eu vou criar um destaque porque é da onde eu falo, tá? Do lugar de apoio às pessoas que têm suas necessidades. É que nesse contexto, quem é que não tem necessidade especial, né? Todos, a questão é essa. Todos. Porque eu também busco Todos. apoio para poder estar aqui dizendo assim, alguma coisa nesse sentido, mas é, o que vem, acho, nessa convocação é manter o contato com a pessoa. De alguma maneira, como é De que alguma eu forma, exato. É isso. É me assim, é que representar nesse lugar do é, material, o sabe? Como, o como que eu vou me sentimento, fazer é. representar Uhum. nesse contexto material, nesse contexto online? Como é que É. a pessoa vai saber que eu ainda existo? Sabe assim, cadê o vínculo Uhum. daquela relação que se estabeleceu desde o princípio ali na educação, nesse compromisso que a gente faz, né? Por onde que passa isso na implicação desse material que é oferecido para esse aluno? E como que as pessoas ali vão contribuindo para que isso aconteça, né? As pessoas que É. vivem dentro daquele próprio território, que conhecem aquela realidade, como é que elas podem me acessar, ou eu posso acessar essas pessoas, para que isso que eu estou dizendo enquanto É, educação chegue é, até eles. mas isso Samir, é assim, isso é muito difícil. Há cobrança de todo, neste momento, há cobrança de parte de todos os lados. Sim. Primeiro, porque as famílias querem efetivamente que a escola possa contribuir e manter a sua função social. Porque, no fundo, é isso. A sua função social tem que ser mantida. E exige do professor aquilo que ele próprio também não tem. Exatamente. Porque ele também não tem. Ele foi engolido por um vírus que apareceu e foi colocado perante situações que ele também não conhece. Sim. Ele está, claro que não se pode dizer assim, pode haver mais boa vontade ou menos boa vontade. Isso é muito de cada um. Cada um sabe o pé e o sapato que calça, né? Uhum. Uhum. E eu não vou calçar um que não me sirva. Uhum. Que é mesmo assim, me vai machucar o pé. Então, é muito fácil nós culpabilizarmos, ou o pai Tem que ter um culpado. culpabilizar o professor, porque o professor não está a dar a resposta, porque ele também não sabe dar essa resposta. Ele não sabe. Se são plataformas só de material, imaginemos que há plataformas que são só de materiais, de coisas que aparecem para fazer. Não há interação com o professor. Primeiro, há interação com o quê? Com o material, com aquilo que é preciso ele estudar e reproduzir. Sim. Portanto, aí já não há interação a não ser com o que tem que estudar e o que ele tem que fazer sozinho, com a ajuda da família. E temos família que tem compreensão do que está a estudar e tem outros que não têm. Uhum. Até porque neste momento nós sabemos que temos crianças e adolescentes que
que têm mais escolaridade que alguns pais. Uhum. Então, isso acaba por ser algo muito, muito principalmente se ele não tem ferramentas para fazer isso sozinho. Porque, no Uhum. fundo, nós andamos a falar numa educação que transforma, que trabalha a autonomia, a Sim. responsabilidade, a criatividade, não sei o quê, mas ninguém dá ferramentas para que a É. criança consiga atingir esse patamar de compreensão do seu próprio papel também. Uhum. Porque é muito Uhum. mais fácil. E quando nós estamos, quando os pais responsabilizam o professor e o professor responsabiliza a direção e a direção responsabiliza a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação responsabiliza o Ministério Por aí, e o né? Ministério responsabiliza quem? Não é? É É. assim, é o processo da criança que faz alguma coisa de errado e responsabiliza o pai que não teve atenção porque fez com que ele entornasse o copo d'água. É assim, nós Exatamente. estamos num processo em que não há esse trabalho desde cedo de cada um assumir o seu papel de responsabilidade no ato de viver e de estar. No Uhum. fundo é isso. Não é só na escola, é em tudo. Em A tudo. escola é o reflexo do que acontece no resto. Sim. A escola não é uma ilha, não é uma coisa que é, Não que é, está que é isolado. sozinha. Não é isso que vai fazer a Quando a gente mudança. fala de isolamento, né, o que vem a ser esse isolamento dentro dessa prática educativa que a gente está vivendo hoje, né? Mas Porque, eu acho que complementando isso, diante de algumas provocações, vou chamar assim, que a Marta Vancini vem colocando, e agradeço muito a sua contribuição, Marta. Uma das coisas assim que eu vou trazer como destaque para essa postura, Fá, que você está falando, é encarar de frente. Eu acho que precisa, acho que a exato, é convocação isso. É essa. né, o É, enfrentamento. termos a humildade, todos nós, seja lá É, quem for, de dizer estamos todos a aprender. Eu não e, sei o que é que você me pode ajudar, mãe. é, é, Mãe, o que é que eu, como professora, não estou a ser capaz de chegar aí? O que é é, que você, como exatamente. mãe, me pode ajudar a mim? Assim É, como a mãe tem que dizer, professora, o que é que me pode ajudar para eu fazer? Tem que haver essa humildade de haver um laço real e afetivo, não de competição, não de desresponsabilização de uns e de outros, mas o ter noção de que nós precisamos de todos. Nós é, não sabemos, não conseguimos fazer nada sozinhos. é. O efeito Covid, acho que vem, né, não é só destruição, tem essa Não. contrapartida também que nos coloca a pensar nessa complexidade das relações humanas, né? E o que a Uhum. gente faz disso nas nossas ações. Então, acho muito interessante, Fátima, quando você traz isso, e a Fernanda também agora fez um comentário sobre a tua fala, né? Na questão de pensar a culpabilidade. Porque eu acho que quando a gente fala de ser humano e a gente fala de um processo educacional, dentro dessa perspectiva, e a gente está falando de sentimentos e não só de uma produção mecânica, onde você vai lá no computador, cria, E clica. copia atividades e manda, mas Uhum. dali não tem criação nenhuma. A gente também está falando assim da fragilidade do outro, né? Assim, diante de uma situação de pandemia, de uma situação desconhecida, onde a gente não sabe ao certo como fazer, para onde ir, o que vai ser, e a cada tempo isso vai se estendendo um pouco mais, é claro que isso afeta o nosso posicionamento enquanto professor. E aí o sentimento, quando eu digo do sentimento, né, para a gente transferir nesse conteúdo material, vou dizer assim, o que acaba atravessando, interferindo nisso, é o medo. Então, assim, eu acabo representando, vou dizer assim, transferindo o meu medo e o meu desconhecimento, né, de tudo isso que está acontecendo naquele conteúdo escolar
que eu ainda estou me equivocando disso. Que me afasta, E o que chega lá para o outro é a revolta, que também desperta o medo do outro, do que isso está chegando para mim, por que isso está chegando desse jeito para mim, né? Qual é a responsabilidade desse que está mandando para mim, qual é a minha responsabilidade diante disso que eu estou recebendo, e como é que a gente vai fazer nessa construção dessa realidade que desperta os medos e as inseguranças, por onde passa a questão da diferença, né? O que está diferente nesse processo que a gente pode aproveitar para melhor contextualizar esse processo educacional, e não ou necessariamente, isoladamente, fazendo uso do termo, escolar. Escolar. Né? Agora, assim, o que é que nós podemos modificar em termos de trabalho presencial que vai ajudar a que esse trabalho à distância ou remoto não seja tão difícil? Provavelmente, eu tenho que falar na ponte porque, claro, é alguma coisa que está cá dentro, não dá para não falar, não é? Claro que, como qualquer escola, há de certeza crianças que vão ter dificuldade. Eu, por acaso, falei, foi semana passada, por mero acaso, com uma das professoras, e ela disse, nós foi fácil, olha, nós tínhamos muito material na escola, tínhamos os computadores, tínhamos iPads, tínhamos, assim, algum material, e ele não está na escola para ganhar pó. Então, dentro daquelas crianças que nós sabíamos que eles não tinham material informático, eles levaram para casa. Levaram para casa. Se ele vem estragar, isso ninguém sabe, não é? Mas isso ele também pode ser estragado na escola. Sim. Ele também pode ser roubado, pode ser N coisas. Portanto, não podemos pensar à partida, não, temos isto é daqui. Não se pode pensar dessa forma. Então, as primeiras coisas que fizeram foi realmente tentar distribuir para ver quem é que tinha todo o material. Como eles estão habituados a trabalhar em pequenos grupos e a fazer pesquisas e a trabalhar sozinhos, eles não têm essa dificuldade porque eles já adquiriram uma autonomia na sua relação com o estudo que é tranquila. Bem, claro que tem momentos... O importante da ponte é o quê? A responsabilidade, a autonomia, o trabalho em grupo, a socialização, o estar com o outro, tudo isso. E eles encontraram estratégias para que as crianças fossem trabalhando juntas. Tem momentos síncronos em que estão com eles, porque como são tutores, não são professores para não sei quantos alunos, mas são tutores para pequenos grupos, automaticamente eles conseguem estar naquelas plataformas Zoom e falar, e estar junto, mesmo que seja naquele espaço pequeno. Conseguem estar junto. Eles vão fazendo o plano do dia, vão fazendo o plano da quinzena, vão fazendo essas coisas e o trabalho de tutoria assincronamente. Claro que não é 1 hora, não são 2 horas, não é uma tarde inteira, não é? Não, mas é aos pequenos momentos, porque eles depois já têm capacidade de fazer. Claro que há sempre crianças que têm mais dificuldade, que nos momentos presenciais também acontece. Precisam de ter mais atenção. E essas elas estão muito preocupadas. Porque não têm como, muitas vezes, chegar. Mas é importante isso eu vou dizer assim, uma emergência da manutenção escolar, criar essa expressão, e o que me remete a pensar assim, diante dessa emergência, como é que eu vou transferir isso para essa pessoa que não tem essa acessibilidade, essa disponibilidade, como eu me encontro nesse momento, por exemplo.
falo de um lugar, de uma experiência relatada por profissionais lá da fundação, onde dentro de um contexto, de uma questão vulnerável mesmo, socioeconômica assim, bem prejudicada, a própria profissional ali fazendo um contato com a escola, tentando buscar esse trabalho em conjunto, como é que criativamente a gente vai pensar em possibilidades para que essa criança que está lá, num lugar completamente desassistido, e vou dizer isso porque eu vi, gente, morando num lugar onde é um amontoado de tábua e restos de construção, que se dá o nome de casa, né? Como é que a atividade que eu estou sugerindo junto ali com a escola, em conjunto com a escola, vai tornar um ato educativo. Bom, o relato dessa profissional veio de encontro comigo numa certa decepção, inicialmente dizendo, eu acho que eu acabei me antecipando e disse de algo de um desejo meu que eu não sei se realmente vai ser de acesso dessa família, dessa pessoa, mas vamos aguardar. Ela chegou a fazer as orientações, mas não desacreditou um pouco assim no final. Ela recebe o vídeo depois, e na semana seguinte, que era a semana da orientação, do acompanhamento que a gente vem fazendo online, essa família cria uma possibilidade assim, onde não ficou simplesmente fechada como uma orientação terapêutica, né? Onde a educação se fecha. Nesse contexto, quando você fala da escola, Fátima, eu pensei nisso, né? Mas foi um instrumento mesmo ali de um dispositivo que acabou despertando a necessidade de construir uma maquete, onde não tinha um material correspondente dentro da casa, então foi falado para os vizinhos, que aí acabou acionando ali toda a região, e todas as pessoas contribuíram com a maquete, porque o tema era como é que você pensa em épocas de pandemia, esse lugar onde você vive, diante de toda essa questão de saúde, de higiene, de segurança que está sendo dita por aí. Né? Como que você pensaria isso? Coloque isso numa maquete. Gente, foi a coisa mais linda de se ver. E a partir dessa construção, houve ali esse... Por isso que eu falo do afetivo. Né? Não foi simplesmente passar, reproduzir uma atividade. Entende? Vai lá, faz isso e pronto. Mas Foi teve viver. essa emoção da profissional, sabe? Teve esse desejo que ela empresta ali nesse momento de orientar a família a fazer e que, de repente, realmente, pela realidade vivida ali, não teria recursos, né? Principalmente materiais para fazer. E que ficou algo ali, como é que vai sair isso? E olha, teve um desprendimento que até eu trouxe esse retorno para ela, mas vem desse seu lugar de fala, vem desse lugar de você apostar no Acreditar. outro, E que é acreditar no possível. outro. Não é? E que dessa prática despertou outras possibilidades ali de explorar outros contextos. Contextos até, digamos, escolares, tá? A geografia, a matemática, foi surgindo vários outros assuntos ali pertinentes que depois ela foi explorando ali também, né? Não ficou uma coisa, uma Tal, atividade reprodutiva, mas e foi algo talvez, assim, funcional. mas talvez porque não havia material, outros colaboraram e foram mais pessoas a pensar e a refletir e a fazer. Sim. Não é? A Luciana está colocando, onde existe a afetividade, existe o comprometimento, existe a pessoa, A né? Eu pessoa, exato. compareço como pessoa, e eu compareço com o meu desejo, e é isso que tem que estar conectado, né? Quando a gente fala online, é isso que tem que estar acessível. Não é simplesmente um computador, entende? Isso não vai me substituir nunca. Não, no início da pandemia, eu comecei a ficar preocupada porque com esta história do ensino domiciliar, que politicamente começou a aparecer, que as pessoas têm direito, eu comecei a ficar preocupada se os pais não iriam achar que os professores seriam descartáveis. Sim. À medida que o tempo foi passando, realmente os pais começaram a entrar em pânico, porque Sim. efetivamente começaram a valorizar aquilo que o professor faz e que estudou para isso.
Pode não fazer, talvez, da melhor forma, muitas vezes. Talvez porque não tenha pensado naquele momento, ou talvez porque naquele momento ele está também triste, também está com alguma coisa que o leva a não pensar. Porque Uhum, nós temos uhum. também que ver que o professor também é uma pessoa, e como pessoa também tem sentimentos e tem dores também. E tá com Então, medo também, né? E tá e diante estão da mesma situação, né? apavorados, exatamente. Agora, o que nós temos que ver é se efetivamente, voltando à escola e com toda esta experiência do digital, será que a escola vai ser a mesma ou ela obrigatoriamente vai ter que mudar? Sim. E aí nós vamos Alguém que ter já que. perguntou isso por aqui. Como é que Porque será a assim, escola pós-pandemia? será que uma criança que não aguenta ficar 60 minutos a ouvir uma pessoa a falar, Que é o que a gente está vendo diante do computador, né? Não é? que na escola é assim. É. Bom, a professora está sendo, pode estar, por exemplo, 30 minutos a falar, depois manda fazer um exercício, depois vai ver outra vez, mas o centro é sempre o professor. É. E o aluno sentado direitinho na sua mesa, sem tocar Agora nem vai poder tocar. Né? Agora nem trabalho em grupo vai poder fazer. Porque agora vai ter que, mesmo naquele espaço, ter distanciamento. Sim. Vai ser uma mudança muito grande dentro da instituição escola. Não Já há está como não sendo, mudar. né? Já está E sendo. aí, e aí vai ter que se pensar não no aluno médio, naquele que às vezes não vai à escola, como dizia o Pacheco, não é? Se o aluno médio não vai à escola, para quem é que o professor fala? Ah, mas vai ter que pensar para todos eles, porque realmente todos eles têm ritmos diferentes. Não é a criança com necessidades educativas especiais que é Uhum, diferente. Nós uhum. somos todos diferentes. Por isso é que a inclusão, uma escola inclusiva, não pode ser, tem que ser uma sociedade que vê todos como Pois é. diferentes e segundo as suas características e aceitando-a naquilo que eles têm, em como são. E como conteúdo escolar, propriamente dito, pode ser pensado na prática, na Exato. funcionalidade, Porque, né? E não só o é assim, conteúdo, né? aliás, se nós formos olhar hoje, quando falam na Base Nacional Comum Curricular, ela pretende tra transitar do ensino para a aprendizagem. Uhum, Ela já diz ao professor, você tem que pensar de outro modo para chegar à criança. uhum, Então, ela já induz a essa uhum. mudança. As mudanças são lentas, mas temos que começar a pensar como é que podemos, juntos, É. não é um que sabe mais que o outro, são as Uhum, experiências que são diferentes. uhum, uhum. Não, há diferentes graus de complexidade daquilo que nós vemos, É. porque Não, cada um tem é. uma compreensão diferente da vida, não é? Então, mas isso é muito interessante, né, Fátima? Porque assim, nós somos diferentes. E dentro desse contexto hoje que a pandemia vem trazer, dentro da diferença e da possibilidade, da acessibilidade de cada um, eu não posso, pegando esses termos que estão sendo utilizados, eu não posso utilizar do termo isolamento, né, por uma questão de segurança, mas eu não posso me isolar dessa realidade e achar que está tudo bem, ignorando o que está do outro lado de lá. Então, assim, dentro dessa minha concepção de gente, de ser humano e de educação, o que que eu, dentro da minha acessibilidade e saber, consigo acessar desse outro? Consigo contribuir para a educação desse outro. E o que da realidade desse outro que me tocou tanto quando eu fui lá, e ali na troca com as profissionais que a gente vem tendo, assim, praticamente todos os dias a gente vem se surpreendendo, porque de verdade, a gente lança meio que assim, desejando, né, e possibilitando algo, mas realmente assim,
o que vem de retorno para a gente, realmente, claro que vem outras situações também que faz a gente pensar, mas é disso que eu estou falando, o que que desses desafios que não são completamente destrutivos, a gente consegue se reconsiderar, vou dizer assim, como ser humano, né? Uhum. E como pessoa pertencente a esse processo educacional. Não é só responsabilidade da escola, não é só responsabilidade da família, né? Vou pegar até um pouco aqui das escolas particulares, que foi um outro assunto que me surgiu. Não é só porque eu estou pagando que eu estou exigindo uma questão Uhum. Uhum. educativa, né? Ou sei lá, o que que passa por esse pagamento, o que está em jogo nesse valor que a gente está trazendo, mas é a minha implicação enquanto sujeito, enquanto ser humano mesmo. O Como que eu não grande, consigo eu proporcionar disso? tenho, eu tenho um grande problema quando eu vejo a questão da Isso não está escola publicado na particular. educação, Marta. É É, isso mesmo. a questão da escola particular, eu fico um bocado preocupada porque o pai muitas vezes age não como alguém que faz parte daquela comunidade, mas como o cliente que vai exigir aquilo que comprou. Meu Deus, do que é que a gente está falando, né? Ou de quem que a gente está Agora, falando? nós não estamos a falar de sapato, não estamos a falar de roupa, não estamos a falar de malas, nós estamos a Objeto, falar de pessoas. não é E objeto. exato. E é isso que eu acho que é importante que cada um repense. É esse o seu lugar na comunidade da sua escola. Aquilo que eu sinto muitas vezes, e é uma realidade que é um pouco diferente em Portugal, porque em Portugal não há muitas escolas particulares. A maior parte é pública, não é? O ensino é público. Em todo o caso, eu trabalho, eu tenho relação forte com escolas particulares aqui que estão a fazer um bom trabalho Sim, e que mas não estão a pelo dinheiro, tentar pelo chegar, compromisso. não pelo dinheiro, pelo compromisso que têm perante a criança. E a Uhum, fazer um esforço, às vezes, é aquilo que não sabem o que é que vão fazer. exatamente. Porque muitas vezes, se pensarmos que muitas vezes a criança está em frente ao computador, mas o pai e a mãe podem estar em home office. Uhum, uhum. Pois E, é. e não quer dizer, há todo um contexto que é preciso pensar o que é que eu posso fazer. Será que eu vou reproduzir as minhas aulas para lá, para eles fazerem? Ou será que eu tenho que fazer coisas mais leves, que despertem mais habilidades emocionais e socioemocionais, de Funcionários, leituras, que de funcione. leituras, de fazer, de pôr mão na massa, de fazer coisas que seja diferente do pegar num papel, fazer uma leitura e responder. Não sei, Exatamente, exatamente. não é? Ou que estratégias é que eu posso propor para que façam, que se encontrem colegas entre, sei lá, que criem pequenos grupos, que conversem Sim, entre si, encontros, sei lá, possibilidades de encontros. encontros virtuais. E quem não tem computador e quem não tem impressora? Eu falo na minha irmã que para todos aqueles que tinham impressora, eles fizeram as coisas na impressora, mas para É, quem não tinha, ela disponibilizou, ela me imprimiu em casa dela e levou no carro dela às casas da o carro claro dela. que não eram muitos, no carro dela, gastou a gasolina dela, mas assim, mas porque ela não queria deixar ninguém para trás. Exatamente. Portanto, isso tem Inclui, muito a ela se ver. inclui, né? Acho que a aula remota é isso. Como É, é que eu me incluo nesse processo para dizer neste o que, que de processo fato vem em todo. uma O, aula, né? o É, que é não é? isso, percebe? É, É. mas isso, Acho que quer estou dizer, preocupada um pouquinho só com o nosso tempo, tá? é, 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 e você tem que fazer o fechamento e falar na hipótese de continuarmos conversas, não é? é. Eu queria, assim, acho que resgatar a tua fala e já fazendo um convite para os nossos próximos encontros, porque esse é o primeiro de vários, gente. E esse
esse começo, esse início que a gente está dando aqui, possa o próximo aparecer as elaborações desse momento de É, fala, de discussão que a gente está é, tendo aqui, porque isso né? é importante, né? Também Que tivemos pareçam muito umas pouco. práticas, que Eu não pareçam as sei, ações. não sei se houve muito, se veio muita gente, se não veio, porque também foi tudo muito a correr. Ah, mas é assim, é importante que a gente possa, não sei se isto vai ficar gravado para depois Vai. passar para várias pessoas, para instigar a que outros se juntem, a que possamos realmente E, fazer esses pequenos encontros. porque, Rodas, gente, rodas de conversa, não é? roda de conversa. E não é roda para ficar circulando no mesmo lugar, é para movimentar, né, Fátima? É, para E assim, pensarmos estratégias, não é? nessa era digital que a gente está vivendo e já fazendo uso desse dispositivo de acessibilidade, a gente está buscando, gente, outros recursos que todos vocês possam fazer parte. Então, a gente está vendo outros dispositivos da informática, aonde vai aparecer cada um de vocês. Vai ser um grupo mesmo de discussão que vai acontecer, a gente vai poder se ver, a gente vai poder se ouvir, a gente vai poder falar, e que esse ouvir seja realmente assim algo de uma proporção que possa realmente trazer um desafio enquanto ação, e não somente um momento de discussão. Mas que Falação. era importante a gente ter essa discussão até para a gente elaborar, e os nossos próximos encontros vão se dar em cima dessas ações de coisas que a gente vai tornar em prática. Eu queria, rapidamente, pegando esse contexto que a Fátima trouxe agora, me veio o Foucault, Michel Foucault, me veio uma questão Hum, dele aí que me aproximei bastante, e eu gostaria de trazer isso para vocês. Devemos não somente nos defender, mas também nos afirmar. E nos afirmar não somente enquanto identidades, mas enquanto força criativa. A gente está vivendo um momento difícil, um momento de medo e de insegurança, mas a gente não deve se identificar com isso, porque a gente não é medo o tempo não todo, deve né? ficar no Não é medo, não é? insegurança. Não é Mas a gente insegurança. junto, a gente cria uma força e de uma criatividade que é possível transcender tudo isso. Então, é esse o nosso convite de hoje, né, Fátima? Que juntos a É, gente possa acho que fazer isso, é porque encontrar sozinho a gente não vai soluções, conseguir. não é? Que juntos Exatamente, consigamos encontrar soluções, nem que sejam meias exatamente. soluções e que depois se vão juntando muitas meias soluções. Mas elas existem, várias delas, Nada. né? É, Várias delas. exatamente. Sem desistir. E elas não são todas iguais. Nunca. Não há uma solução única. Ainda bem, é por isso Ainda que a bem. gente existe e por isso que a gente persiste. É isso. Acho que estamos a chegar ao fim, não é? É isso. Gente, quero agradecer imensamente cada um que pode estar junto com a gente, que vocês possam divulgar os nossos próximos encontros e realmente marcar presença, que é isso que a gente vai promover daqui para frente, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, Fátima. Agradeço imensamente. Obrigada. Várias outras pessoas que foram passando. Gente, me desculpe, não deu para ler todo mundo, mas a gente consegue atribuir esse carinho e o respeito pela participação de cada um. Muito obrigada. Até a Obrigada. próxima. Até a próxima Até roda de breve. conversa. Exatamente. Até mais, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada. Eu apanhando do recurso.